Eu estou muito emocionada e feliz de ouvi-los, e especialmente de vocês ressaltarem tanto essa coisa política de Nise da Silveira, no momento que Marco notou bem, é catastrófico a nível nacional, mas especialmente eu queria lembrar catastrófico no que diz respeito às conquistas da reforma psiquiátrica, né? Nós sabemos como a nível municipal hoje o próprio trabalho do Instituto Municipal Nise da Silveira, onde está o Museu de Imagens do Inconsciente, está passando por uma crise, e o quanto com o nosso Congresso atual várias conquistas da reforma psiquiátrica estão em perigo, estão hoje em risco de uma maneira que nós não podíamos acreditar possível desde o início da reforma psiquiátrica no Brasil, no final dos anos 80. Então, eu acho que é um momento importante de retomada desse elan de Nise da Silveira, né, de uma retomada das discussões, das trocas entre nós, em torno das questões que animaram, entusiasmaram e fizeram de Nise da Silveira essa grande guerreira, essa grande realizadora, né, de transformação social para além do campo da psiquiatria no Brasil. Então, me parece que essa dimensão política, assim, como os nossos, né, conferencistas aqui acabaram de mostrar, essa ação vai além realmente do domínio da psiquiatria para consistir numa ação de denúncia do exercício de poder mais torpe do Estado nessas instituições prisionais, que são tanto as prisões quanto os hospitais psiquiátricos, e mesmo hoje, né, à beira dessa possibilidade aí de uma reversão de conquistas importantes, nós, mesmo hoje, sabemos como persistem práticas desumanizantes no domínio da saúde mental, apesar de toda a força e o trabalho realmente muito meritório de inúmeros, milhares e milhares de trabalhadores da saúde mental, né? Então, eu fico muito tocada em estar aqui hoje, muito feliz da exposição Lugares do Delírio, dar ensejo a essa discussão hoje. E eu queria, para começar aqui a discussão e passar a palavra para vocês, só lançar como uma das questões que me parecem importantes e talvez pouco trabalhadas a partir da contribuição de Nise da Silveira, enquanto vocês vão aquecendo os tambores aí, tá? Para colocarem as suas questões. Eu vou lançar como questão uma problematização daquilo que aparece no filme que Lula apresentou, na fala de Nise da Silveira, quando ela fala daqueles que conhecem a arte, vendo formas belas no trabalho daqueles artistas, né? Eu acho que tem sempre uma certa modéstia e um cuidado muito claro por parte de Nise da Silveira. Não a conheci pessoalmente, mas na obra dela isso está claro, no sentido de se colocar muito mais como uma cientista do que como alguém que trabalha no campo da produção crítica e teórica, além de artística, né, na cena artística brasileira. Mas eu acho que ela, de fato, traz uma contribuição não só indireta pela importância dos ateliês no Engenho de Dentro para a construção da arte contemporânea brasileira, o que o antigo diretor desse Museu do Mar aponta como ninguém, ao dizer que o neoconcretismo brasileiro passa pelo Engenho de Dentro, e nós temos aí uma marca de Nise da Silveira, né, no surgimento da arte contemporânea brasileira e de suas derivações, de uma forma que prevalece até hoje, em direções que são até hoje presentes e importantes na produção brasileira,
como me parece que talvez, apesar da sua modéstia, do seu cuidado, Nise tenha de fato atuado no campo da arte como alguém capaz de colocar em questão o que é arte, porque talvez a gente possa dizer que, no fundo, a produção artística sempre coloca em questão o que é arte e qual é o seu campo, que está sempre fora dele mesmo. A arte está sempre fora dela. De alguma maneira, Nise da Silveira abriu as portas também, não só dos hospitais psiquiátricos para a arte ou para uma humanização do tratamento no âmbito da saúde mental, como abriu as portas da arte para algo que está além dela e, no entanto, está numa proximidade máxima com ela, na medida em que se trata simplesmente do humano na sua forma mais aguda. Então, eu queria convidar, não sei se acharem interessante, Marco e Lula para comentarem esse aspecto da contribuição de Nise e convidar a plateia para colocar questões. A gente já tem bolinhos e coisas gostosas ali nos esperando. Júlia, já tem café? O café está chegando. A gente pode comer e conversar simultaneamente, desde que ninguém se engasgue. Está tudo bem? Então, vamos lá. Esse cuidado que a Nise tinha, porque o ateliê, como eu falei para vocês, fez 70 anos no ano passado. E nesses 70 anos, passaram-se milhares de pessoas por esses ateliês. E a maioria delas não era artista. A Nise, como cientista, ela queria tratar essas pessoas. Porque você dando forma a uma imagem, sendo artística ou não, você está despotencializando emoções, você está transformando emoções. Então a preocupação central dela, como médica, era o tratamento dessas pessoas. Era as pessoas poderem expressar suas emoções mais profundas através das atividades e com isso se libertar dessas atividades. É como ela disse, muitos deles foram reconhecidos como artistas. Muito bem. Tanto que essas obras bienais estão aqui nesse espaço também, na exposição. Eu gostei muito de ressaltar nessa exposição o pé de igualdade das obras feitas em hospitais psiquiátricos e obras de artistas consagrados lado a lado, sem nenhuma distinção entre uma coisa e outra. Isso é uma coisa importante, né? Não há realmente diferença. Mas nem todo mundo é artista, né? No mundo normal e também no mundo da loucura, nem todo mundo é artista. Então ela não tinha essa preocupação, quer dizer, isso cabia a Mário Pedrosa, aos críticos de artes, ao pessoal da arte, mas ela sempre se relacionou com o pessoal da arte. Ela foi presa política, foi perseguida politicamente, tentaram massacrar ela, a psiquiatria tentou massacrar ela, e ela tinha quem de apoio? Os artistas. Sempre na história da Nise, os artistas eram os que mais compreendiam a obra da doutora Nise. E a imprensa, que quando queriam fechar o trabalho dela, ela chamava a imprensa e fazia. Eu me lembro, em 75, a morte de Carlos Pertuz, eu levantei toda a obra do Carlos Pertuz, 21.500 trabalhos, e fiz uma exposição na sede do museu, em cada sala pegando um tema diferente, é uma obra extremamente complexa. E o diretor do hospital proibiu a exposição. E a doutora Nise, ela já estava aposentada pela compulsória, ela disse, não, Lula, faça a exposição. No dia da inauguração, chegaram carros de embaixada, imprensa de tudo quanto é lugar, autoridades de toda quanto é área, e ele abriu as portas, né? Foi inaugurada a exposição, foi considerada uma das 10 mais importantes exposições do ano no Brasil.
faça a exposição. Passa para o Mário. Não, e também o que havia de interessante, isso tudo bem lembrado, muito bem lembrado, aliás, é o fato de que também o que a doutora Anice trazia, não só para o movimento neoconcreto, especialmente, mas de uma forma mais ampla, era o fato que a doutora Anice trazia uma reflexão sobre as imagens. Uma espécie de meta-imagem, uma volta de análise, claro, por razões que não eram necessariamente artísticas, mas, atenção, essas divisões, elas são a posteriori, não é? Você está lidando com uma totalidade naquele momento. Por isso que Nisi também tinha lá um pezinho em Florença, por isso que ela se sentiu mal de deixar Florença, mas trouxe Florença no seu próprio trabalho, que sempre foi assim. O fato é que isso também era uma questão muito, muito oportuna, muitas vezes no Brasil ainda de beletrismo, mas de belas pinturas, no sentido do academicismo excessivo, tão bem visto por Rodrigo Naves no seu livro A Forma Difícil, em relação à história da pintura brasileira. A doutora Anice produziu uma grande reflexão sobre imagens que ganhavam, como o próprio Ferreira Goulart dizia a respeito do Emídio, um dos maiores, se não o maior pintor da história da poesia. Joguei poesia e pintura, ok, né? É a mesma coisa também, né? Da poesis, né? Um dos maiores atores dessa poesis. Isso também era um ponto de grande encantamento, porque a doutora Anice, e aqui termino, para não cansar, nesse ponto também trabalhava com vanguardas que nasciam do hospital. Não, essa não era o objetivo principal, isso está dito com a doutora Anice, até com uma espécie de leitmotiv, um ostinato, não é esse o motivo, não é esse o interesse, e fazia muito bem de repetir todas as vezes quando fossem necessárias, inclusive para que aquele trabalho não fosse sequestrado ou sequestrável em diversos níveis. Mas o que a doutora Anice colocava era a surpresa de uma obra realmente extraordinária, né? Essa linda... Estou falando demais. Enfim, o Carlos Pertuis, quer dizer, todas essas imagens que para nós são tão vivas, como dizia o Lula, como Van Gogh, como os trabalhos, não sei, de um Ivan Serpa, quer dizer, aí nós temos ao mesmo tempo Adelina Gomes, Carlos, Emílio, Fernando Diniz, quer dizer, isso também era como uma nova forma de pensar as artes plásticas, ainda que deslocadas do seu processo e, portanto, absolutamente inspiradoras. Como inspirou poetas, como inspirou toda a classe daqueles que pensavam realmente numa arte em comum, né? Para lembrar só, fazer um gancho aí com o microfone do Mavinier, o Almir Mavinier foi o primeiro monitor, né, do ateliê de pintura durante os 5 primeiros anos do ateliê. Jovem, estava iniciando a carreira de pintor, estudante ainda, e Palatinic, também amigo dele, frequentava um museu. Ele estudou na Europa arte, ainda estava em busca do caminho natural no início de carreira de qualquer artista, né? E quando ele chegou no Engenho de Dentro, via que os artistas do Engenho de Dentro estavam nos seus caminhos. E aquilo foi um choque tão grande para ele que ele parou de produzir. E ele falou assim, eu tenho que encontrar a minha verdade, né, como eles encontraram, para seguir um caminho, seguir o meu caminho. E ele tinha uma experiência em motores, né? E ele ficou um tempo sem produzir nada e começou a arte cinética no Brasil, a partir da porrada que ele levou vendo os artistas de Engenho de Dentro trabalhar. A doutora Anice chamava isso, o Lula lembrou muito bem, de princípio de individuação, a partir de Jung, mas no caso ainda mais drástico para a produção do sujeito artístico, né? Essa lembrança do Mavinier realmente foi espetacular. Vamos ao bolinho? Vamos ao bolinho e as perguntas. Quer fazer? Quer falar? O que quer falar? Comentários, perguntas? Pode pegar bolinho e café também. Uma coisa não. Não é ou, né? Pode Substitui a outra. Então, pode. A gente tem direito aos dois.
queria fazer um comentário. Pegando o gancho que você falou, hoje em dia, né, no pleno século XXI, a gente ainda pode ver que muita coisa não mudou. Outro dia eu fui numa clínica, não gostaria de citar o nome, e quando lá cheguei, eu percebi que quando o doente chega nessa clínica, se ele chega um pouco mais exaltado, ele vai para um lugar, esse lugar é chamado de Carandiru. É chamado de Carandiru porque as pessoas ficam por uns dias lá para se acalmar. Então, eles ficam... não, é uma clínica particular. Então, eles ficam uns dias lá para se acalmar, e eu tive a oportunidade de entrar lá e ver esse lugar. Esse lugar, eles só tomam medicação, né? Não tem nenhuma atividade para essas pessoas. É realmente muito triste. E eles só saem de lá quando já estão calminhos. E aí eles podem se relacionar com os outros doentes. É o famoso quarto forte. E aí a gente fica pensando, né? A prisão é a solitária. Seria solitária. E aí a gente fica pensando o que mudou, né? Nesses anos todos. Quer dizer, eu sei que muita coisa mudou, né? Eu acho que nós estamos num determinada época do tempo, né? E nem todas as pessoas estão vivendo o tempo. Então tem pessoas que estão na pré-história, em plena. Então existem vários tempos. É a mesma coisa que você olhar para aquelas estrelas e ver aquela cor, aquela luz que levou milhões de anos para chegar aqui na Terra, né? Então, tem pessoas que estão à frente do seu tempo, tem pessoas que vivem grande parte dentro do seu tempo, e tem muitas pessoas que estão atrás, né? A ciência, segundo o Boca, é exasperadamente lenta. E uma outra coisa que me deixa muito triste também é ver que nessas clínicas, nesses hospitais, o ambiente, às vezes, é muito triste, é muito cinza, né? Não se vê cores, né? Como a professora, como a doutora Anise, né? Trabalhava com cores, né? Trabalhava com o belo, né? Trabalhava com as flores, trabalhava com os animais. E a gente entra nesses lugares e não se vê isso, né? Se vê aquele aspecto cinza, aquele aspecto triste, que não contribui para a melhora do cliente, né? O hospital de Rio Bonito, aqui perto, o hospital particular, ele foi denunciado que ele pegava uma parte da população e topava ela na hora do jantar para economizar comida, e topava uma outra parte no almoço, porque eles ganham do governo uma diária pela internação. Então, manter internado nessas condições é lucro para eles. E aí, Luca, a gente inclui também... Não é tratamento. A gente inclui outra questão também, que são as clínicas geriátricas. A grande luta, lembra o Newton na Câmara dos Deputados, há muitos anos atrás, o grande desafio continua sendo ainda o setor privado. Não generalizo, não digo todos, há experiências também interessantes e oportunas. Mas, infelizmente, grosso modo, é o que me leva também a temer quando se fala das prisões privadas. Cárcere, no sentido que agora essa moda que eu vejo, por exemplo, nas prisões, eu sou abolicionista por princípio, contra a existência da prisão. Em termos minimamente razoáveis, você deve prender, por questões minimamente, as últimas, quando realmente não houver condição nem situação. Então eu vejo, por exemplo, alguns casos muito interessantes. Muitos prisioneiros, que a nossa população brasileira, os nossos meninos mais vulneráveis, entram nas prisões muito cedo, lamentavelmente,
E aí o momento seria mais adequado, enquanto esse tipo de legislação existir, capturar esses meninos com escola. Porque muitos nunca tiveram, uma parte imensa da população brasileira só tem escola quando está presa. Quando o número de matrículas é suficiente, que é sempre pequeno. Em Bangu, há experiências belíssimas, por exemplo, mas pequenas, em pequenina escala. Então você tem um diploma, você tem todo um trabalho de vigilância, porque você não deixa de ser cidadão que está preso. Então você tem biblioteca, mas tem que ter o CPF livre, porque se não tem o CPF livre não pode usar a biblioteca da prisão. Algumas escolas em Bangu, uma grande escola, que infelizmente aí saiu por razões feias, mas enfim, não tem nada a ver com ela diretamente, os presos construíram com as próprias mãos a escola. E isso é uma coisa... Obrigado, desculpa, já estou terminando. Isso é uma coisa assim fascinante. Então, o que a senhora diz é muito importante. A doutora Mendes falava de camisa de força química, que é um problema. O nome da senhora, me perdoe. Senhora Nair, veja uma coisa também interessante. Isso vai para as clínicas geriátricas, que é um problema imensamente grave que se avoluma. Sobre isso poderia falar horas, mas pouco a todos, sobre o óbvio e sobre a dor que é particular, portanto, não precisa ser condividida, senão num horizonte mais delicado. E também um problema que se avoluma, enfim, deixa eu dizer outras coisas, não, isso não é muito difícil. O que se deve colocar de fato em pauta é, nesse caso, o fortalecimento do Estado, redes sociais cada vez mais intensas, é por isso que você lembrava dos movimentos mais recentes que estão sendo desmontados, porque o desmonte hoje passa por duas relações. Me desculpem, eu assumo, Marco Luquezzi, assumo o que eu vou dizer aqui, não é ninguém, eu fui convidado, ninguém é responsável pelo que direi. Mas, por exemplo, nós hoje temos, eu não tenho problema, mas não quero comprometer ninguém, sou eu que estou falando, Marco Luquezzi. O que nós estamos vendo hoje é um discurso religioso de Estado. E que se o Brasil fosse captado em Marte, pelos marcianos ou em qualquer outro lugar, como seria definido o Brasil pelo canal aberto? República teocrática. Essa república teocrática, isso é Marco Luquezzi, ninguém é responsável por estar aqui, sou eu que assumo isso. Uma república teocrática, todas as religiões são ótimas, são bem-vindas, porque todas têm um processo de adesão, de verdade, de vivência. Não é um problema de religião. O problema só é quando se torna um instrumento político de tomada de poder. Então essas clínicas, várias clínicas, ora estão sendo utilizadas por exorcismo, um determinado líder religioso resolve porque grita com os demônios. Como vocês sabem, Deus e os demônios são surdos e saem a poder de gritos. Esse é um problema grave, é um problema teológico, mas sou eu que estou dizendo aqui. Inclusive um determinado senhor, cujo nome, enfim, o primeiro cidadão da nossa cidade, disse num museu aqui próximo que a solução dos museus era de trazer os evangélicos. Eu tenho vários amigos evangélicos, eu não tenho nenhum problema. O meu problema é não levar, é se perder a perspectiva ecumênica brasileira, enfim, mas deixa para lá. O outro problema ainda mais grave, ou tão grave quanto, ou casados ambos, no que a senhora Nair está lembrando, é o problema da indústria farmacêutica. E lamentavelmente, de uma certa tendência, aqui terrível, estou exaltado, e de uma certa tendência de certas linhas psiquiátricas atuais, não digo todas, ninguém se sinta aborrecido, mas por favor, sejamos adultos honestos para ouvirmos algumas coisas que são delicadas. Psiquiatras que ministram para adolescentes, crianças, exatamente, Ziprexa, se esse nome diz alguma coisa, então é preciso ter um grande cuidado, porque hoje, Lula, você lembra, nós estávamos juntos em um determinado lugar e que uma determinada pessoa tem feito hoje, chega, não vou falar mais, mas um grande elogio dos métodos como o eletrochoque. Nós ouvimos isso, com o riso, inclusive, da nossa imbecilidade sobre o eletrochoque, mas menos importante, o eletrochoque já fica difícil de ser ministrado, é ministrado como tortura, mas já fica difícil. Os grandes desafios hoje estão realmente naquilo que é não trabalhar com afeto, que a doutora Alice tinha demonstrado, um afeto como a escola inglesa faz, o Winnicott, Bohm, o próprio Jung, e várias escolas também, desde que o analista seja minimamente
equipado de afeto. Não precisa, a gente não precisa ser tão inteligente assim. Nem somos tão inteligentes às vezes, se não temos o lado afetivo que a doutora Anise mostrou na escultura do Zé Basto, né, Lula, que era o coração e o nível. Esse que é o grande problema. É um problema político, um problema de um entendimento político-religioso péssimo e um problema de uma certa linha psiquiátrica irresponsável, para não dizer, e já disse, eugênica. Não vou falar mais não, é só para Lula, senão é muito monopólio para falar. Marco, eu vi hoje que nós temos 23 mil presos a mais do que suporta a nossa cadeia no Rio de Janeiro. Isso é triste, né? Isso é muito triste, né? E eu queria também, como você falou do afeto, o que eu acho mais importante hoje em dia, que move o mundo e tudo isso é o amor mesmo. Então, doutora Anise está mais do que certo, que o afeto é que transforma a vida, transforma as pessoas e cura, né? Eu acho isso muito importante. Parece tão trivial, mas é tão profundo. Exatamente. É preciso ter uma chave de leitura para compreender exatamente. É uma coisa muito humilde, você vê na pessoa dela. Tão grande, porém tão humilde. Né? Eu afeto isso Ela tem uma frase dela: eu tenho orgulho de defender os mais fracos. Eu sempre fico do lado dos mais fracos. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Alexandra. Eu vou aproveitar exatamente essa fala, porque Tânia falava. Fala esse nome. Alexandra, boa tarde a todos. A Tânia falava sobre a questão do deslocamento da arte, né? Da questão da arte e do campo da arte. E me parece que talvez a grande colaboração também seja o deslocamento do lugar. Esse sujeito autorizado a tomar essa posição de artista. E aí dialoga exatamente com o que o Lula acabou de falar, que é a questão da opção ideológica, filosófica dela de estar ao lado dos que têm menos acesso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e já pensando, por exemplo, na atuação, a gente falou um pouquinho sobre a questão das instituições psiquiátricas no campo privado, mas agora no campo público, dos CAPSs e dos CAPSIs, e da dificuldade que a gente tem de ter um trabalho de qualidade, de consistência nesses espaços. Mas vai rodar, tá? Não vai rodar, não. Mas a gente divide companheiramente. Fala no microfone. Não é segredo. 40 anos antes dos CAPs, a doutora Anise criou em 1956 a Casa das Palmeiras, quer dizer, a primeira clínica de externato no Brasil. Então a pessoa entrava lá e saía a hora que queria, passava o dia e voltava para casa, não cortava o laço do indivíduo com a sociedade. Ela vai criar essa clínica pelo ciclo de reinternações que haviam nos hospitais psiquiátricos, que era de 70%. Com a criação da clínica da Casa das Palmeiras, diminuiu-se para 5% a reinternação. Então, ela não conseguia fazer as modificações que eram unidades hospitalares com diretores, as modificações que ela queria fazer no hospital público. Então, ela criou uma clínica franciscana que não tinha convênios. Ela tinha uma fábula do La Fontaine com essa questão de convênio, né? Ela preferia ser um lobo magro sem coleira do que um cachorro gordo luzidio de coleira.
Então, isso era uma posição dela, né? E essa Casa das Palmeiras realmente serviu de espelho. Muitas pessoas da reforma psiquiátrica passaram pela Casa das Palmeiras. E agora está acontecendo uma coisa muito de normatização então a coisa está perdendo a humanidade, vamos dizer assim. Sim. A coisa tem que ser assim, você tem que produzir assim, e não é produção, são seres humanos, cada um tem sua peculiaridade, né? Então essa dimensão do coração, da coisa toda, a estatística está à frente do coração, né? Então isso é um problema que aconteceu. No início dos CAPs havia muito mais criatividade, né? Pessoas trazendo trabalhos e novidades e coisas todas, e com a normatização foi se empobrecendo, né? A criatividade foi se embotando, né? E quase a coisa da medicação também, né? Que as pessoas vão para lá, tá virando ambulatórios, né? A pessoa não vai para lá pegar remédio, né? Periodicamente. Isso é um empobrecimento que está acontecendo realmente no Brasil nesse sentido. Deixa eu reforçar uma coisa. Para reforçar isso que o Lula acabou de dizer, que eu acho que é muito importante. De fato, nessa pesquisa recente que eu fiz para a exposição Lugares do Delírio, da produção ligada à rede de saúde mental no Brasil, eu constatei esse fato muito preocupante, de que os ateliês, as oficinas de pintura, de arte em geral, estão sendo substituídas nas instituições por oficinas de geração de renda, que eu acho importante, é um aspecto importante. Eu não sei se eu concordo totalmente com a decisão de Nise de não permitir a venda dos trabalhos dos artistas. Eu acho que, sem dúvida, a isso devemos o acervo extraordinário do Museu de Imagens do Inconsciente, mas, enfim, eu acho que a dimensão de geração de renda não deve ser minimizada. No entanto, me parece incompreensível porque a geração de renda tem que passar por um artesanato tão pobre como o que nós vemos hoje se instalar nos centros psiquiátricos, nos CAPSes e em instituições variadas. E isso nos obriga a recolocar hoje essa questão da relação entre um pensamento progressista e libertário em psiquiatria e a arte. Talvez não seja à toa que com o Nise e com o Artaud na década de 40, a gente tenha tido, de maneiras diferentes, uma convergência entre arte e pensamento de libertação desse dispositivo de Estado que é o hospício, que era, na época, ainda mais fortemente o hospício. Por que será que a arte hoje perde espaço nesse campo, quando ela justamente talvez seja mais necessária, né? Porque com Basaglia também a arte tinha um lugar extraordinário. Na reforma psiquiátrica, a história da reforma psiquiátrica brasileira passa por vários grupos e várias pessoas ligadas à arte também. E hoje há um certo empobrecimento disso, excetuando-se instituições como o Museu de Imagens do Inconsciente, justamente, o Espaço Aberto ao Tempo, também no Instituto Municipal Nise da Silveira, e algumas outras iniciativas no Brasil, das quais eu queria destacar, dentre as quais eu queria destacar o Hospital São Pedro, em Porto Alegre. Mas são poucas, e o que me parece muito preocupante é o fato de haver uma retirada dos artistas dessas instituições. E talvez a perspectiva da arte-terapia, em si louvável, seja em parte responsável por essa quebra de um diálogo maior do campo da arte com o campo da psiquiatria, através
de, assim como Mavinier estava ali e estava se fazendo como artista ao mesmo tempo em que ele acompanhava o percurso de um Emígio, hoje nós temos artistas contemporâneos em formação ou já com uma carreira, enfim, engatada, que possam estar em vivência direta dessa experiência. Eu acho que hoje falta isso, falta essa presença dos artistas nas instituições psiquiátricas. Não sei se vocês gostariam de reagir. Essa presença, é só a falta dessa presença é devido à falta de interesse dos artistas ou das instituições que não abrem as portas? Porque às vezes podem ter muitas pessoas interessadas, mas as portas são fechadas. Pois é a se analisar caso a caso. Eu não tenho um diagnóstico, não quero ter a pretensão de dar um diagnóstico total, mas eu posso te dizer assim, eu sou professora de um curso de artes, que é o da UF. Eu vejo muito interesse por parte dos alunos, né? E tenho tentado, inclusive, estimular tanto instituições quanto alunos a fazerem essa tentativa. A exposição Lugares do Delírio teve uma atuação nesse sentido de um contato vivencial prolongado entre os artistas do Ateliê Gaia, no Museu Bispo do Rosário, e artistas do circuito, no caso Lívia Flores e Gustavo Esperidião. Eu acho que esse atrito é importante, não para a gente idealizar o artista como aquele que tem que ir fazer aquilo que o terapeuta não consegue fazer, não. Pelo contrário, no sentido de que a produção artística precisa estar fora dela mesma, nesse campo de uma expressão dessubjetivada fundamental, como Mário Pedrosa via acontecer no Museu de Imagens do Inconsciente. Nesses últimos anos, houve um crescimento da indústria farmacêutica no campo da psiquiatria. E quem inventou o neurolético foi um francês cuja mãe, com a intuição extraordinária dela, deu o nome de Laborite ao sujeito. Ele queria fazer uma substância que fizesse o cérebro hibernar. O cara dopado não consegue criar. Você está inibindo os neurotransmissores. Então, aconteceu muito com o crescer da indústria farmacêutica, da criatividade decrescer. Evidentemente. Isso que é a camisa de força química. Isso foi no mundo inteiro que aconteceu. A produção da época da Nise, existem várias coleções na Europa, Estados Unidos, criada que surgiram com potência antes da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica realmente embotou. O cara dopado não cria. Boa tarde, meu nome é Maria Regina. E realmente a questão da indústria farmacêutica, eu li inclusive uma vez um texto sobre a questão da fabricação da loucura, né? Que na realidade as medicações não curam nada, né? Ela não cura. O que você tem? Você tem uma geração de medicações em que não é receitada somente pelos psiquiatras, é receitada por qualquer profissional médico. Né? Então você tem o pediatra, você tem o neuro, você tem o ortopedista. Eu estou falando isso por causa de experiência própria. Né? Eu lembro que uma vez ele falou, você está com muita dor, isso é depressão. Então vou te dar o Cymbalta. Me deu o Cymbalta e realmente eu fiquei com depressão. Pergunta a ela é minha filha. Eu estava com dor. E tira ele para ver. E fiquei com depressão.
Entendeu? Então, quer dizer, recentemente tive uma internação onde a médica disse assim, vou lhe dar Rivotril. Você precisa dormir. Mas ela é clínica. Né? Quer dizer, então você tem, como o próprio Luiz falou ali, a indústria farmacêutica, né, incrementando mais essa situação aonde a doutora Anise, na contramão, isso muito antes da indústria farmacêutica ter esse boom todo, ela lá atrás, num enfrentamento muito grande com todo o status que estava estabelecido, né? Primeiro, porque a questão de gênero, como foi colocado aqui. Segundo, a questão da ciência, né? Por ela ser uma cientista. E terceiro, a questão humana, porque ela viu a questão antropológica, viu a questão filosófica, viu a questão sociológica de como lidar com questões que a medicação não resolve. Se você vai, coloca lá o choque insulínico, né? Tira a parte do cérebro da criatura e não resolveu, não é isso? E eu estou entrando agora, de um tempo para cá, estudando, aprofundando meu conhecimento nessa questão da promoção da saúde mental, e não de você recuperar, né? Você está promovendo, e aí você vai, e eu lido com alunos, a gente conversa, debate muito isso, sobre a questão do limiar entre a sanidade e a loucura, que a gente pode muito bem, qualquer um de nós, ultrapassar essa linha, né? E aí a gente discute isso, assim, eu estou assim, encantada com a Anise, já na época da faculdade já ouvi falar, mas não dessa forma assim tão emocionante, dessa forma tão filosófica, dessa forma assim tão da ciência, de como ela lutou em relação a tanta coisa e do tanto que ela conseguiu demonstrar para as pessoas. Existe sim a loucura, ok, mas ela pode ser muito bem administrada e dar voz àquelas pessoas que ficam lá atrás, né, num quadrado, num retângulo, num círculo, sei lá, mas que as pessoas não respeitam, não faz com que elas realmente possam participar, ser cidadãos, né, com todos os seus direitos, né? Quer dizer, na realidade é encantador conhecer mais e mais sobre todo o trabalho dela, né? E assim, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Lutar pela deshospitalização, né? Humanizar realmente, a gente tem que fazer isso. Ontem mesmo uns amigos estavam me mandando pelo Zap a questão lá da Câmara, né, dessa discussão, né, da questão da reforma, né, da psiquiátrica, que, como foi falado, a questão dos CAPs, que está perdendo toda essa questão, falando sobre o que era o CAPS. Antes que eu visitei o CAPS bem lá atrás, e realmente fazia toda aquela questão da bateria e tal, muito pouca medicalização e mais trabalho mesmo entre todo mundo. E é assim, eu acho que quem está aqui, eu creio que é para isso, né? Essa discussão, e a gente ver como é que nós podemos contribuir melhor para essas pessoas, né? Passa o microfone para trás, por favor, que tem uma outra pessoa que quer falar. Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou professora de Química. Fui eu que fiz a inscrição dizendo... não vou fazer apologia ao uso do remédio, fiquei tranquilo. Não sou farmacêutica, sou química. Brincadeira. Brincadeira. Bom, eu quando vi o tema no site do museu, eu me interessei por vários motivos, né? O primeiro é que desde 2011 eu estudo a relação entre a química e a arte, as ciências de forma geral e a arte. Porque eu vejo que o ensino de química, por exemplo, ele é feito de uma forma muito pouco contextualizada. E uma forma que eu encontrei de ensinar química era através de passeios a espaços culturais, museus, exposições, e foi minha proposta na época da monografia. Pois bem, passaram-se 6 anos
E ao longo desses 6 anos, pelo fato de eu não conseguir esse projeto em prática, eu fui tendo depressão mesmo. E eu só fui me dar conta que eu estava nesse estágio esse ano, quando as coisas foram parando, né? De certa forma, um depoimento aqui, mas tem um objetivo esse depoimento. E conforme fui procurar ajuda, né, tanto médica quanto da psicóloga, eu descobri que, na verdade, a psiquiatra me falou, olha, nesse caso, como é uma depressão, você não está saindo da cama, você não consegue reagir mais, a gente precisa iniciar com uma medicação. Então, acho que é importante ver em que caso realmente é necessária a medicação, acho que vocês sabem disso melhor que eu, e quando, na verdade, é só uma válvula de escape, no meu caso não foi, mas seria importante você trabalhar o que te causa tanta angústia, o que não te faz sair da cama mais, né? E foi quando eu procurei essa psicóloga, que é da linha de Jung, né? E ela é maravilhosa, enfim. E em 2 meses, né? Tem 2 meses que eu vou até ela. Todo o meu projeto de Química e Arte, que parecia que fazia um bolo na minha cabeça, todas as minhas ideias, tudo parece que desatou o nó. E eu sempre digo, todos os dias eu falo até com meu marido, com meus amigos, a arte cura, né? Da mesma forma que quando eu resolvi fazer minha monografia, eu imaginei que a ciência, ela tinha uma relação estreita com a arte, porque a arte ela cura, né? A arte é poderosa, então achei que ela estivesse em relação direta. Ela cura no sentido até do meu processo mesmo, né, de tratamento. Então, em 2 meses, né, claro que o tratamento continua, claro que o acompanhamento continua, sei que não posso suspender tudo de uma hora para outra, mas é como se houvesse um alívio tremendo. E essa coisa de eu estar em contato com a arte, os espaços culturais, estudar os artistas, pinturas, tudo, isso traz uma paz de espírito imensa. E eu uso isso também para ensinar a química. Então, é essa contribuição que eu gostaria de dar. Queria parabenizá-lo. Sobre a química, por exemplo, né? Um grande livro é o de Bachelard, Pluralismo na Química Moderna, e com uma visão muito bonita do processo da estética. E eu gostaria de falar de Primo Levi, mas não é o caso, e muitas coisas parecidas com isso, de grandes químicos que contribuíram para o desenvolvimento da arte. Mas há um problema anterior, o problema do Brasil continua sendo o mais grave de todos, e é por isso que os medicamentos chegam com tanta força, ou as formas outras, assim, metafísicas, para ser gentil, também acabam concorrendo, da cura gay à cura psi, enfim, como se propõe hoje atualmente como o último grito do paleolítico, não é? São reformas que rumo ao paleolítico, nova reforma para tudo, educação, saúde e cultura. Mas interessante, por exemplo, é assim, quando se vê aquele rapaz, aquele menino, aí todo mundo é entrevistado, mas aquele menino parecia tão bom, etc. Foi um que deu fogo, ou matou não sei quantos. Os Estados Unidos têm epidemia desse processo. O nosso maior problema no Brasil é que nós não temos um programa de saúde mental, mas que não precise trabalhar apenas com as extremidades, os desesperos e os naufrágios. Quer dizer, então numa escola, a Tânia está falando uma coisa muito interessante que eu entendi, reputo e achei bacana, mas queria fazer uma relação com isso também. Em algumas escolas, por exemplo, a questão da gente fazer é qual é a carga horária de artes. Porque, agora então, mas eu inverto, eu quero ser simpático a vocês. Qual é a carga de iniciação financeira com crianças de 5 anos? É grande, cada vez mais, porque a felicidade está nisso. Então, primeiro é preciso pensar essa questão também, do ponto de vista do lugar da arte e da política desse lugar conquistado nas escolas e nos currículos lá. Porque a arte, de fato, liberta, e nós sabemos disso, e seu exemplo foi muito bonito, muito intenso. Agora, por que nós não temos esses acompanhamentos psíquicos na escola e desde então? Os grandes problemas estão na infância. Nós não temos uma cultura de levarmos as crianças aos consultórios. Problemas mínimos, por exemplo, gagueira, não é um problema, mas enfim, as pessoas não gostam. 3 ou 4 sessões termina a gagueira. Mas o problema não é terminar a gagueira, é o que está por trás desse processo. Por outro lado, por exemplo, algumas novidades, eu vou terminar para não falar muito, mas não consigo, né? Mas eu vou terminar, não, prometo. A culpa é de vocês também, também questões tão interessantes. Mas para ser breve, brevidade é importante, o mundo está rodando. Pode ser que o demônio tenha caído. Ô Satanás! Show Satanás! Mas
esse lugar nós não temos na escola, porque as mães não estão acostumadas a levar as crianças ao psicanalista, porque as crianças podem fazer, e quanto mais jovens são as crianças, mais imediatos são os resultados e perduram muito mais. Algumas coisas, por exemplo, da escola inglesa que chegaram ao Brasil, carrinho de bebê. O carrinho de bebê, você vê os bebês, coitados, as mães ou com pressa ou não, vem um carro passar, um elefante, vem tudo acontecer. A criança, o universo da criança é a mãe. O mundo não tem nenhuma importância. Até uma certa idade, e às vezes para muitos acaba não tendo nunca prioridade. Mas é outro problema, a gente resolve de outra forma. Mas a criança não pode estar olhando o mundo. Tem que olhar a mãe, sobretudo num carrinho, não vê nada, vê a velocidade. Isso é uma interessante contribuição da escola inglesa. Nascendo as crianças, imediatamente sujeira, jogava a criança, fica lá não sei o que, a mãe de um lado e a criança de outro. E também, desculpem, e aqui vai ser muito antipático, mas eu já vou dizer, compreendendo as dificuldades econômicas que são as nossas, são todas, e quem em grau dramático, quem em grau menos dramático. Então nós temos a creche, tudo isso é importante, etc. Mas tenhamos tempo com a creche, vamos ter tempo. Claro, melhor do que ficar com um pai deplorável, uma avó assassina, né? Temos isso também. Então a creche pode até ser uma forma, mas vamos ter um pouco cuidado, quer dizer, as mães, olha que porcaria somos nós os homens. Só nos redimimos um pouco da nossa condição quando exercemos o lado feminino materno com as crianças. Eu não tenho filhos, mas eu gosto das crianças, né? Enfim. Aí eu fico menos a porcaria que eu sou, não por não ter tido filhos, mas por não poder exercer a maternidade emprestada. As mulheres, isso não é um discurso feminino, eu sei que vou pagar caro, mas vou dizer. As mulheres, a gente pode sim parar um pouco, o homem também deve parar, ajudar a mulher, melhorar. A sociedade está doente e as crianças precisam das mães. Os homens são secundários, sim, são importantes, o pai, mas a mãe é fundamental. Então temos que preparar um pouco melhor as mães, e as mães têm todas as condições, porque as mulheres são sempre muito mais interessantes, muito mais fascinantes do que os homens. Vamos fazer um pouco assim, um pouco de carreira e um pouco de mãe. Tanto só vai acontecer uma vez. Eu sei que é antipático, mas não sou eu que trago esse discurso, e esse discurso nasce do meio científico, que a gente precisa de alguma forma estabelecer que a gente pode não ter filhos, mas ninguém é obrigado a ter filhos. E no momento que tem os filhos, isso é também um problema de saúde mental anterior ao Estado, anterior ao demônio do Temer, anterior às escolas psicanalíticas, etc. É uma questão minimamente de natureza e de amor. Esse afeto é muito bonito a gente distribuir, mas é um afeto difícil. A mãe que tem raiva do menino, o menino que tem raiva da mãe. Todos sabem disso aqui, não é? Dizer à criança que ter raiva é bom, não tem que fingir que não tem raiva, porque quem ama também tem raiva. Então, essas mães que não esquizofrenizem, os pais são terroristas em geral, mas enfim, não servem para nada, ou quase nada, ou muito pouco. Mas as mães, desculpem, é primordial. Essa situação tem que ser encarada de uma forma mais intensa, mais dramática, porque o feminino não se resume à maternidade. O feminino é muito maior, o feminino é tudo, mas a maternidade também é parte desse feminismo. Se foi antipático, peço desculpas, mas é todo um pensamento contemporâneo que às vezes não tem coragem de dizer publicamente, mas isso tem acontecido. Nós precisamos restaurar essa relação natural de cheiro, sobretudo nos 3 primeiros anos de vida, sobretudo aí, porque depois é por acréscimo, mas nos 3 primeiros anos é a relação materna. Eu não sei se eu entendi bem, parece que existe um grupo de estudo sobre a doutora Anise, ainda existe esse grupo? Existe um grupo de estudo. Você podia falar um pouquinho mais, por favor? Mas ele vai reiniciar agora na última terça-feira de julho. Nós estamos estudando, vai ser estudado a importância da criatividade e a terapêutica ligada à criatividade, que foi o papo aqui que você falou, porque a arte está sumindo, né, nos lugares, né? Então o assunto vai ser esse. É aberto? É aberto. E essa é outra coisa. Mais os dias, horário? Terça-feira, 11h30 da manhã, no Museu de Imagem do Inconsciente, a partir da última terça de julho. Agosto, que vai ser. Tem
no Facebook, né? Tem no Facebook do museu a programação do grupo. É grátis, seguindo os princípios da doutora Nise, os grupos psicanalíticos e junguianos sempre foram grupos extremamente fechados, elitistas. Os grupos da doutora Nise sempre foram abertos, frequentavam donos de casas, empregadas, cientistas, historiadores, gente de todas as áreas. Ela nunca pediu carteirinha. Eu fui conhecer a doutora Nise, eu era estudante de engenharia, não tinha nada a ver lá com o assunto, né? Acabei me apaixonando e mudando de área, né? Mas, então, ela tinha um grupo de estudo na casa dela e o do museu. E nós seguimos essa norma aí. Sem carteirinha. Vai ser toda terça, 11h30 da manhã, sim? Toda terça, a partir de agosto. Tem no Facebook, o grupo de estudos do Museu de Imagens Inconscientes surgiu em 1968. E o grupo de estudos que era na casa da doutora Nise, que era o grupo de estudos Jung, na hora que ela fez a conexão das mandalas com Jung, ela criou um grupo de estudos para ajudar esclarecer os caminhos, né? E esse grupo existe desde 54. Desde 54. O pai dela, que era professor e jornalista, ele fazia na casa dele, os estudantes que se interessavam, também ele fazia grupos de estudos na casa, grátis para quem se interessasse. Eu acho que essa coisa veio muito do pai dela. Não, ele era professor de matemática e também jornalista. A mãe era pianista. Era pianista vizinha. A doutora Nise foi quase que obrigada a estudar piano, né? E era um horror para ela. E a mãe passava no segundo andar, ela tocava um Fá errado, Fá sustenido. Ela subia pelos palitos. Era terrível, estudou 8 ou 10 anos piano. Foi um alívio ela ter largado a história do piano, né? Mas a mãe era fabulosa no piano. Já veio a arte na família, já veio a arte. Tem ela quando pequena, grupos musicais de ópera iam fazer apresentações em Maceió e a mãe tinha 2 pianos em casa. Aí chamava os músicos, as pessoas do grupo, e fazia festas à noite lá. A doutora Nise declamava ópera, cantava, a Traviata, ganhou de uma atriz um espelhinho que ela fazia em cena, não sei o quê. Então tem essas histórias também da infância dela. Os pais eram pessoas muito abertas. Ela diz que deve muito a formação dela à cabeça dos pais, né? Porque Maceió naquela época devia ser um lugar muito fechado, né? E a própria família achava meio estranho, né? A mãe da doutora Nise chamava artistas para frequentar a casa, essa coisa toda, né? Ela conta uma história que quando pequena, eles foram mudar de casa, era casa alugada, e tinha um assoalho assim comprido de tábua, bem cerado, e a mãe falou assim: isso aqui é bom para dar uma escorregada. Saiu correndo, a doutora Nise ficava espantada com essa reação da mãe. Ou então perguntava para o pai que não tinha preocupação financeira de comprar uma casa própria, que não sei o que. E ele dizia assim: não, quando a Nise se formar, nós vamos morar em Paris. Vamos encerrar então?
sei que dá vontade de ficar para sempre, mas daqui a pouco Visitem o museu. vai fechar o museu. Está aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 16 horas. Nós temos visita guiada, telefonando para lá para o setor educativo. Temos documentários para mostrar muita coisa de pesquisa, tem filme. E a exposição do acervo é recente, né? Quem viu há um tempo já, volte, porque é uma nova exposição, desde o meio do ano passado. A exposição eu fiz mais ou menos em homenagem ao andar de baixo, eu fiz uma parte homenageando a coisa do arquivo pessoal da doutora Lisa, que é a correspondência dela com o UNG, as imagens que foram segundo o Congresso Mundial de Psiquiatria. E no segundo andar foram pequenas mostras das principais coleções que surgiram nos 70 anos do museu. E no grande salão são os frequentadores atuais. Então o museu ele tem esse sentido, que a nova museologia quer trazer a comunidade para os museus. E o Museu de Imagem Consciente nasceu da comunidade mais marginalizada que existe. E é até hoje ligada, o museu existe por causa dessas pessoas. Então, esse museu nasceu super moderno. É verdade. Super moderno. Então, o grande salão são os frequentadores atuais. Então, o museu não é um museu voltado para o passado. Evidentemente, claro, há reflexão com o passado. Mas é um museu voltado para o presente. É um museu vivo. Diretamente ligados a ateliês que funcionam todo dia na sua sede. Bem-vindos ao Museu de Imagem. Gente, eu queria agradecer em nome, em meu nome pessoalmente, em nome da Escola do Olhar e do Mar, a presença do Marco Lucchesi, do Lula Mello, de vocês todos, parabenizando a Escola do Olhar, o Mar na Academia, a Júlia está aqui, por essa realização.